Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. E o tema de hoje será opioides. Para quem não conhece, os opioides são analgésicos usados para tratamento de dores intensas e crônicas. São uma classe de substâncias que atuam no sistema nervoso central, promovendo sensação de bem-estar e relaxamento e alívio da dor. Derivados do ópio, eles incluem tanto substâncias naturais como a morfina, quanto sintética, como a oxicodona. Eles têm alto potencial para dependência e abuso quando ele é usado de forma inapropriada. O excesso dele causa sedação. E os opioides, eles vêm sendo utilizados na medicina desde a antiguidade. Civilizações como a Suméria e egípcias já conheciam suas propriedades. Durante a Idade Média, o uso foi preservado e aprimorado por médicos islâmicos e mais tarde foi popularizado na Europa com a criação de laudano, uma tintura de ópio. No século XIX, substâncias como a morfina foram isoladas e a heroína chegou a ser utilizada medicinalmente. No século XX, o uso foi regulamentado devido ao seu potencial aditivo. Essa ampla prescrição no final do século XX, ela levou à crise dos opioides, que é essa crise que persiste até hoje no século XXI, crise da dependência. E os opioides na medicina mostram um percurso bem complexo, porque inicialmente foram considerados remédios milagrosos, logo após foram regulamentados, após essa descoberta do seu potencial aditivo, e logo após passaram por uma crise, essa crise de dependência no final do século XX. E hoje o foco é encontrar alternativas seguras que tratem a dor, minimizando o risco de dependência. Ou seja, há um esforço aí para esse equilíbrio do uso terapêutico e a prevenção do abuso. Agora vamos abordar sobre o risco de dependência e tolerância. Bom, o uso prolongado dos opioides, ele leva à dependência, porque o cérebro, ele se adapta com a presença constante daquela droga. Na dependência, o cérebro ele reduz a produção de neurotransmissores naturais e passa a depender dos opioides para aliviar desconfortos e sentir prazer. Na tolerância, a pessoa ela precisa de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito, pois os receptores dos opioides eles se tornam menos responsivos. Quando o uso dos opioides é interrompido, o corpo, por já estar acostumado com a presença constante daquela substância, passa a responder com uma série de sintomas de abstinência intensos. Esses sintomas eles podem surgir entre 6 a 24 horas, podendo estar associados a sintomas físicos, a sintomas psicológicos. Dos sintomas psicológicos, podemos citar o exemplo de dores musculares, náuseas, vômitos. E já de sintomas psicológicos, podemos falar sobre a ansiedade, sobre o desejo de consumir aquela droga. Olá, meu nome é Kailane, sou aluna da Faculdade do Baixo Parnaíba e eu vou falar sobre o mecanismo de ação dos opioides. Como que eles atuam? Então, os opioides, eles são de uma classe de medicamentos que atuam principalmente no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Esses mecanismos de ação, como que ele funciona? Como que ele acontece? Acontece primeiro com os receptores opioides. Os opioides, eles agem ligando-se a receptores específicos no nosso cérebro e na medula espinhal. Esses receptores específicos são conhecidos como receptores opioides. Os principais tipos de receptores opioides são o Mi, que está associado à analgesia, euforia e dependência, o kappa, que está relacionado à analgesia, mas com um menos potencial de dependência, e o delta, que está envolvido a funções relacionadas à modulação da dor. Então, após os opioides se ligarem a esses receptores, acontece a inibição da transmissão da dor. Quando os opioides se ligam a esses receptores, eles inibem a liberação de neurotransmissores que transmitem sinais de dor. Isso ocorre tanto no local onde a dor é sentida, quanto no sistema nervoso central. Após isso, acontece a modulação da resposta emocional. Além do efeito analgésico, os opioides eles também podem modificar a percepção emocional da dor, proporcionando uma sensação de bem-estar e até mesmo euforia. Os opioides, eles afetam diversas regiões do cérebro, que regulam dor, humor e até mesmo as emoções. Ou seja, dependendo de onde o segundo neurônio esteja, outras partes do cérebro podem receber esse sinal.
fazendo um breve resumo de como esses opioides funcionam, é basicamente isso. Os opioides, eles atuam principalmente no receptor Mi, que ele é onde eles diminuem a passagem da dor do local onde ela aconteceu, as primeiras fibras de transmissão. Além disso, os opioides, através do receptor Mi também, eles diminuem a passagem da dor do primeiro neurônio, que leva o sinal para a medula, do segundo neurônio, que leva o sinal para o sistema nervoso central, e como se não bastasse, lá no sistema nervoso central, os receptores opioides atuam vastamente, diminuindo a percepção dolorosa. Ou seja, os opioides, eles atuam no local da lesão, na passagem da medula, na passagem medular, e na integração da dor do sistema nervoso central. Esse mecanismo é abrangente e fundamental para o analgésico dos opioides, permitindo que eles sejam eficazes no tratamento de dor aguda e crônica. Então, pessoal, já que a gente já falou sobre o mecanismo de ação, agora nós vamos falar sobre os efeitos fisiológicos dos opioides. Então, a analgesia, ela é o efeito mais conhecido dos opioides, que é a redução, A redução da dor sendo usada, amplamente utilizada nos tratamentos de dor aguda e crônica. Também temos a euforia, que muitos opioides, eles podem induzir uma sensação de euforia, bem-estar, só que isso pode levar a um uso recreativo e ao potencial para a dependência. Então, alguns efeitos colaterais, que é a tolerância e dependência. Com o tempo, o nosso corpo ele pode precisar de doses maiores para sentir o mesmo alívio da dor, além do risco de dependência física e psicológica. Por isso que eles precisam ser sempre com acompanhamentos, porque os riscos envolvidos são muito grandes, porque pode causar uma dependência enorme. Então, devemos sempre seguir orientações do médico e para evitar esses efeitos colaterais indesejados, como náuseas, constipações, alterações hormonais e a tolerância e dependência dos opioides. Então, já vimos como funciona, todo medicamento de ação dos opioides. Agora vamos falar sobre alguns exemplos de medicamentos. Vou começar do mais fraco até o mais potente. Um dos mais fracos é a codeína. A codeína ela é geralmente usada para dores leves e moderadas, mas ela pode ser combinada até com analgésico, como por exemplo o paracetamol. O tramadol. O tramadol ele é um analgésico que também possui propriedades antidepressivas, é indicado para dores moderadas. Agora vamos para os opioides moderados. A hidrocodona. A hidrocodona ela pode ser usada para dor moderada e frequentemente combinada com outros analgésicos. Oxmorfone. O oxmorfone ele é indicado para dores moderadas e intensas, disponível em formulações de liberação imediata e controlada. Agora nós vamos para opioides mais potentes. Vamos começar com a famosa morfina. A morfina ela é usada para dor intensa e em cuidados paliativos. E é um dos mais conhecidos. O fentanil. O fentanil ele é um opioide extremamente potente. É usado em situações de dor e muito intensa. Geralmente, ele é administrado por meio de adesivos ou injeções. Sufentanil. O sufentanil ele tem uma potência ainda maior que o fentanil e é usado em ambientes hospitalares, como em cirurgias também. Então, uma observação que eu preciso passar sobre os medicamentos opioides é que a potência dos opioides não se refere apenas à força do efeito analgésico, mas também da dose necessária para alcançar esse efeito. E é importante, muito importante, que os opioides eles sejam usados sob supervisão médica, devido ao risco de dependência e efeitos colaterais, como eu já havia dito no mecanismo de ação, como que ele funciona. E assim eu encerro meu tópico e eu agradeço pela atenção de todos. Sobre os opioides na atualidade, há um grande índice de aumento, não só aqui no Brasil, como em outros países. Um dos países é os Estados Unidos.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Abuso de Drogas nos Estados Unidos, as mortes por overdose aumentaram 4 vezes em pouco mais de uma década, passando de 21 mil em 2010 para 8,4 mil em 2021, o equivalente a mais de 200 mortes por dia. Aqui no Brasil, essas mortes e esse uso de opioide não é diferente, pois a pesquisa feita pela Fiocruz mostrou que 4,1 milhões de brasileiros já utilizaram opioides e sem mesmo ter a prescrição pelos médicos e sem mesmo ter doenças para tal uso de opioide. As medidas reguladoras que devem ser feitas para evitar que esses opioides, esses medicamentos, eles circulem sem mesmo ter uma prescrição, é importante fazer a avaliação total desse paciente, né, avaliar aí o quadro clínico, né, o histórico psicossocial desse paciente para saber se ele realmente está necessitando dessa medicação. Infelizmente, há pacientes que, ao ir em uma clínica, em um hospital, eles recebem um não, pois o médico ele já analisou, já percebeu que esse paciente ele já está ali viciado nesse medicamento. Sobre a menor dependência de medicamentos, né, as terapias aqui temos os analgésicos não opioides, que é o paracetamol e a aspirina, que servem para a dor leve e moderada e às vezes para dores intensas, né? As pessoas elas não irão sentir a dor, né, e não vai causar aquele efeito de dependência daquela medicação. Como as terapias não opioides, nós temos atualmente as medicações que podem ser metadona e também a buprenorfina. Essas medicações estarão ajudando no tratamento, né, de abstinência aí desses opioides. Indicação terapêutica. Os opioides são uma classe de medicamentos que são utilizados e indicados para situações em que outros analgésicos são insuficientes no nosso organismo, como, por exemplo, o paracetamol e outros anti-inflamatórios. Eles vão agir diretamente no nosso CNC, que é o nosso Sistema Nervoso Central, ligando-se a quê? Ligando a receptores, né, específicos que vão estar ali ajudando a bloquear a percepção da dor. Portanto, eles oferecem uma alternativa poderosa, né, para dores agudas, dores crônicas e, em alguns casos, dores oncológicas. Bom, agora eu vou estar falando de 3 principais tipos de dores, né? Dentro da indicação terapêutica, que é dor crônica, a dor aguda e a dor oncológica. Se tratando de dor crônica, os opioides, eles podem ser indicados para a dor crônica severa, né? Lembrando que é uma medida que precisa ser tomada com cautela, porque pode vir causar uma tolerância ou até mesmo uma dependência. Também pode incluir outros tipos de dores neuropáticas, como aquelas que a gente observa em casos de diabetes e neuropatias. Dor aguda severa. Então, nesse caso aqui, os opioides eles podem ser indicados para dores agudas severas em casos de acidentes graves, por exemplo, queimaduras, fraturas e até mesmo outras lesões traumáticas. Portanto, dentro desse contexto, os opioides eles são usados, né, para quê? Para um alívio imediato ou temporário da dor, até que outras medidas, né, possam ser tomadas ali até para a recuperação do paciente. Dor oncológica. Em dores oncológicas, os opioides eles são indicados e utilizados para o controle da dor em pacientes com câncer. Especialmente quando o estágio dessa doença ele já está bem avançado, onde a dor ela é persistente e bem intensa. Também eles são considerados parte do tratamento paliativo, né? E podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Reações adversas dos opioides. As principais reações:
Vou abordar no vídeo aqui as principais reações adversas, tanto em efeito grave quanto em efeitos comuns. Dentro dos efeitos graves, nós temos a depressão respiratória, a retenção urinária, a dependência e tolerância, são de efeitos graves, e também temos aí efeitos comuns, que é a hipotensão, a náusea e vômito, constipação, a sedação também e sonolência, que também vão estar presentes em alguns casos em efeitos comuns. Depressão respiratórias, uma das reações mais graves quando se fala em efeito colateral, né? Porque especialmente quando se trata em doses elevadas. Porque os opioides, eles deprimem o nosso centro respiratório no cérebro, que pode estar levando nós a quê? Ter uma respiração lenta e uma respiração superficial. Em casos extremos, isso pode ser fatal. Por isso que é de fundamental importância o monitoramento em doses iniciais ou em pacientes com comorbidades, né, respiratórias. Então, a gente tem que ter uma atenção a mais no caso dessa reação adversa da depressão respiratória. Retenção urinária. Então, a retenção urinária também é uma reação adversa muito grave, por conta que, em alguns casos, opioides, eles podem dificultar a micção, ou seja, o ato de urinar possa ser voluntário ou não, especialmente em homens que têm problemas com a próstata, né? A gente tem que ter um cuidado a mais, porque a retenção urinária, ela pode ser desconfortável e por isso mesmo que ela vai estar exigindo um monitoramento bem mais delicado, especialmente em tratamentos de longo prazo. Então, como terceira reação adversa, temos a tolerância e dependência. Então, a exposição prolongada aos opioides pode levar à tolerância, né? O que significa que doses maiores são necessárias para obter o mesmo efeito analgésico. Só que, além disso, existe um grande risco de dependência física e psicológica, o que pode evoluir ali um quadro, né, para um quadro de abuso ou até mesmo de dependência química. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, tem que ser monitorado e tem que ter um cuidado a mais nessa questão da tolerância e da dependência, porque pode levar para esse quadro de abuso e até mesmo o paciente se tornar dependente da medicação. Bom, agora vamos falar sobre as reações adversas de efeito comum. Dando início aqui com a sedação e sonolência, né? Que a sonolência, ela é comum e ela pode afetar a nossa habilidade em realizar nossas atividades diárias. Essa sedação também é potencializada com a utilização de outros medicamentos, depressores do nosso CNC, ou seja, outros medicamentos depressores do nosso sistema nervoso central, como os benzodiazepínicos e o álcool. Outra reação adversa de efeito comum é a constipação, que é um efeito adverso muito comum, mas também ele é bem persistente, porque os opioides, eles retardam a nossa motilidade intestinal, ou seja, muitos em terapias precisam de outros fármacos ou laxantes, né, para o alívio da constipação. Outra reação adversa também muito comum dentro dos opioides são as náuseas e vômitos. É uma reação de efeito comum muito presente, né, em pacientes que apresentam náuseas e, em alguns casos, aqueles que apresentam vômitos, principalmente no início do tratamento ou com aumento de dose. Esses sintomas, eles podem melhorar com o uso de antieméticos ou também ajustando a dosagem dessa medicação. Outra reação. Olá, meu nome é Lara, sou aluna do 4º período de enfermagem e hoje, dando continuidade a esse nosso tema sobre opioides, o que são esses opioides? São os medicamentos com efeitos analgésicos, sedativos e que vão causar no ser humano a sensação assim, de sonolência ou quietação, certo? Porque eles vão atuar diretamente no sistema nervoso da pessoa, no sistema nervoso central. Então, eles vão atuar de forma que inibindo a dor e bloqueando qualquer sensação que a pessoa venha a sentir.
Diante disso, devemos pontuar o quê? Os impactos desses opioides na saúde mental. Por quê? O uso prolongado desses tipos de opioides está associado aos transtornos mentais, como ansiedade ou depressão. Como ele vai atuar diretamente no sistema nervoso, ele vai causar o quê? Uma sensação exagerada e momentânea do bem-estar. Ou seja, isso vai tornar a pessoa suscetível à sua dependência, ao uso recreativo e indevido desses tipos de medicamentos, tá? Já que a gente falando sobre a sensação exagerada e momentânea. Porque, como a gente pode definir isso? As pessoas usam os opioides para quê? Para ter uma sensação de alívio, aliviar a dor ou a ansiedade que ela está sentindo, o medo, porque vai atuando no sistema nervoso central. Então, ele meio que vai inibir a dor ou aquela sensação que a pessoa sente. E isso acaba aqui tornando as pessoas suscetíveis ao uso prolongado. As pessoas acabam se automedicando, porque elas têm a necessidade de ter aquele momento de sensação, de bem-estar, de não estar sentindo nada. Então, devemos sempre pontuar o impacto desse uso prolongado, porque eles causam sérios danos mentais e tem até risco a suicídio. Como um exemplo, as pessoas que fazem uso prescrito por médico de opioides. Passado por um determinado tempo, ela passa a tomar aquela medicação, se sentiu bem, o médico suspendeu o remédio. Mas na frente, quando ela voltar a sentir aquilo que ela sentia, dor, medo, ansiedade, ela não vai querer sentir aquilo. Então ela vai o quê? Eu tomei aquele medicamento que o médico passou, aliviou, foi suspenso, mas eu sei que eu me sentia bem com aquela medicação. Então, eu necessito dela para aliviar tudo que eu tô sentindo, para eu me sentir, digamos que leve, né? Como a gente pode definir. A pessoa fica leve, a pessoa fica com aquela sensação de bem-estar, de euforia, então acaba que inibindo tudo que ela tá sentindo. E aí, é por isso que acontece a automedicação. Eles querem sentir essa sensação de bem-estar, de estarem bem, de não estarem sentindo nada. Só que isso tudo vai causar sérios problemas mentais. Por quê? Porque esses opioides eles vão atuar diretamente no sistema. E meio que o uso prolongado disso acaba que o nosso corpo, digamos que se acostume com aquela medicação. Por quê? Aquela medicação não vai fazer eu sentir nada, vai aliviar todos os meus sintomas. Então, as pessoas começam a se automedicar de uso prolongado. E essa dependência causa sérios riscos, porque daqui a um tempo o sistema nervoso da pessoa pode nem voltar a funcionar, pode parar de funcionar. Então, por quê? Como ele atua diretamente nele, o corpo entende o quê? Eu tô sentindo algo, eu tô com medo, com ansiedade, com dor, então eu preciso de algo para aliviar isso. Aí ela torna-se a tomar uso prolongado desses medicamentos e o sistema nosso corpo acostuma com aquilo. Então é meio que o corpo vai precisar daquilo para fazer suas funções. E acaba que certo tempo, o corpo vai estar tão acostumado com aquilo que ele não vai conseguir realizar nem suas próprias funções necessárias para isso. Então, como esses opioides vão atuar deprimindo o sistema nervoso central, de forma geral, ou seja, ele vai gerar um estado de desinibição, porque o sistema não vai estar inibido, não vai estar realizando todas as suas funções. Então, levar essas informações sobre o uso inadequado, indevido ou prolongado desses remédios pode causar sérios problemas mentais, tá? E o risco até mesmo do suicídio. Por quê? Porque as pessoas tomando ficam suscetíveis àquela sensação de bem-estar, aquele momento ali de bem-estar. Porque é isso que ele vai gerar para o nosso corpo. Uma sensação exagerada, mas momentânea. Então, essa sensação momentânea pode acabar que se tornando uma sensação prolongada, longa, pelo uso contínuo desse remédio, o que pode ocasionar a disfunção das atividades cerebrais, do sistema nervoso,
porque ele não vai estar acostumado a fazer suas funções. Ele vai estar sempre querendo mais aquela sensação de bem-estar e de estar se sentindo leve, como a gente pode denominar, porque as pessoas ficam leves, ficam meio sonolentas, né? Alivia tudo aquilo que ela está sentindo. Porém, essa sensação, a sede por essa sensação assim por mais tempo, pode causar sérios problemas. Então, é melhor consultar e ter um diagnóstico, uma prescrição médica por um tratamento, e do que procurar si próprio saciar essa dor, acabar com essa dor, porque essa automedicação pode que com o tempo ela se tornar, venha gerar outros tipos de doenças. Vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto sobre opioides, né? Diferentemente do tema passado, do nosso tópico, que foi sobre os impactos dos opioides na saúde mental, né? Vimos que o uso prolongado, o uso indevido desses medicamentos pode causar sérios problemas, né? Só que diferentemente do tópico passado, iremos abordar agora o uso dos opioides no cuidado paliativo, tá? O que a gente precisa entender primeiro? O que seria esse cuidado paliativo? Seria uma abordagem que irá proporcionar ao paciente e à família dele a sensação de alívio, de conforto, principalmente em pacientes que já estão com as doenças em estágio avançado, que seriam os pacientes oncológicos, pacientes diagnosticados com câncer, né? Principalmente em estágio avançado, eles necessitam desse cuidado paliativo. Porque durante esse estágio, durante essa situação que eles se encontram, um dos sintomas que irá persistir, que irá ser bem frequente, será a questão da dor. É um sintoma que irá acompanhar, às vezes se torna um sintoma moderado, até chega a ser intenso, né? Então, assim se inicia o cuidado paliativo e o uso de opioides, tá? Porque muitas vezes os analgésicos eles não são capazes de suprir de controlar essa dor. Então, quem irá atuar nesse caso será justamente os opioides, porque eles já irão assumir o papel de analgésico e de sedativos. Por quê? Porque eles irão atuar na questão das dores moderadas e intensas, que são a escala de dor que esses pacientes irão sentir. Então, o analgésico ele não vai fazer efeito, não vai trazer esse conforto, essa sensação, esse alívio de dor para esses pacientes. Além desse cuidado paliativo, não se denomina só ao cuidado com o paciente, tá? Mas sim a toda a família, porque a família vai estar presente, não quer ver o seu ente daquele estado, sentindo dor. Então, o cuidado paliativo vai abordar justamente isso. E o medicamento, a classe de medicamento mais utilizada são os opioides, porque eles irão atuar como analgésicos e sedativos, principalmente nesses pacientes, tá? E o mais utilizado nesse considerado padrão ouro seria a morfina, porque ela vai se ligar ao receptor do opioide do tipo MU, que seria o receptor que vai inibir as vias ascendentes da dor, vai causar o quê? O que a gente pode chamar de depressão generalizada do sistema nervoso central. O que seria essa depressão? Seria justamente eles irão atuar inibindo os receptores da dor, que anseiam a dor, que irão produzir a dor para esse paciente. Então, eles vão ocasionar um desaceleramento nos sistemas. Então, essas vias ascendentes das dores serão inibidas, causando a sensação de alívio e conforto para o paciente. Porque naquele momento, o que se é mais necessário nesse cuidado paliativo? É trazer conforto, aliviar a angústia, principalmente a angústia e a dor, tá? Então, o medicamento, o opioide considerado padrão ouro seria a morfina, tá? Nesse tipo. Mas por quê? Porque ela irá atuar na escala de dor de nível moderada a intensa, o que os analgésicos não conseguiriam combater ou aliviar, certo? Porém, por mais que seja
uma abordagem que deve ser utilizada em cuidados paliativos para aliviar a dor, assim como no assunto anterior, ela deve ser utilizada de maneira adequada, prescrita por médicos, porque o seu uso exagerado também pode causar, principalmente nesses estágios, pode causar dependência desse tipo de medicamento, que seria a dependência pelos opioides, né? O que causaria o que? Outros problemas aos pacientes, que seriam a depressão respiratória, porque o sistema dele iria ficar mais lento devido à ação sedativa. Então, a escala, os sistemas que atuam no corpo, no organismo dele, pelo fato já da doença, então já deles tomarem os opioides, e a isso tudo iria ocasionar o quê? Uma desaceleração desses sistemas. Então, a depressão respiratória, a respiração começava a ter uma dispneia, uma falta de ar, uma redução desse nível respiratório, o que ocasionaria também uma dependência, né? Porém, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente deve abordar um fator importante é o uso de opioides, porque eles fazem um papel importante na atuação do cuidado paliativo, justamente o que? Trazendo conforto, alívio da dor e da angústia desses pacientes. Porém, como de acordo com as outras recomendações, em todos os casos, eles devem ser usados de forma certa, devida e prescrita pelo médico, certo? Espero que vocês tenham entendido o nosso tema passado, os impactos sobre os opioides na saúde mental, e esse tema também que seria os opioides, o uso de opioides nos cuidados paliativos. Boa noite. Então, vamos concluir a nossa apresentação, não é? Falando sobre os opioides. Na farmacologia, os opioides, eles são aqueles fármacos que são aplicados para gerenciar a dor. E essa dor, como foi citada, ela pode ser leve ou então aguda. E o papel do enfermeiro nessa questão dos opioides é a educação do paciente, levar a ele o conhecimento de que utilizar esse medicamento em excesso pode causar dependência. Ele, como efeito adverso, pode causar dependência. Além disso, ele também tem efeitos benéficos. É claro, toda medicação ela é utilizada com o objetivo de cura ou então com objetivos palialíticos. Em fase do crescimento, do crescente problema de abuso de overdose, não é? A farmacologia dos opioides, eles também precisam incorporar estratégias de prevenção, como os antagonistas, né, que são naloxona, o monitoramento contínuo, certo, do paciente, busca por alternativas terapêuticas diferentes. Também temos que observar a evolução do paciente relacionado à utilização desses fármacos. Nós sabemos que a sua utilização ela requer um equilíbrio. Então, assim, a farmacologia dos opioides, ele exige um equilíbrio entre os riscos inerentes ao seu uso e a eficácia terapêutica, sendo essencial também pegar muito na tecla em relação à educação. Vocês realmente prestaram atenção na nossa apresentação. Com isso, vamos agora fazer um questionário de conhecimento sobre a temática que foi apresentada agora. Se você acertar, mais sincero, parabéns. Se você não acertar, não tem problema. Veja nosso vídeo do início, deixe o like e não esqueça de curtir o canal. Outra coisa, no final do nosso vídeo, na descrição, tem um questionário que é aplicado para vocês, especialmente para vocês. Certo? Vamos começar o nosso questionário de aplicação de conhecimentos. Primeira questão: qual é o principal mecanismo de ação dos opioides? Deixa eu escolher minha canetinha. Pronto, então a resposta que ele quer para essa pergunta é mecanismo de ação. Letra A. Ele fala que a inibição da síntese de prostagladinas. Nós sabemos que esse medicamento de ação ele é anti-inflamatório, não asteroides. Então, ele não é dos opioides. Então, a letra A nós já cortamos. A letra B, ela fala sobre o bloqueio dos canais de sódio. Isso caracteriza mais um mecanismo de ação de anestésico local, não dos opioides. Então, a questão B também ela vai ser excluída. A C, ela fala sobre ligação dos receptores opioides no sistema nervoso central. Nós sabemos que ele de fato atua no SN, só que temos que ver a questão D para ver se realmente é a letra C.
ele fala sobre o aumento da liberação da serotonina. Embora os opioides eles possam influenciar os neurotransmissores como a serotonina, o principal mecanismo de ação é a ligação dos receptores opioides. Então, a letra D também ela não vai ser em conta. Então, a única que sobrou, de fato, é a letra C, que é a resposta correta do nosso gabarito. Então, vamos para a nossa segunda questão. Ela está perguntando assim: qual opioide ele é amplamente utilizado em anestesia devido à sua alta potência, início e rápido de ação? A questão aqui, ela quer saber início rápido de ação. Certo, gente? Porque todas essas medicações que estão sendo citadas, elas são de fato potentes. Por exemplo, a morfina. A morfina, embora ela seja muito eficaz no controle da dor, ela tem um início de ação lento, mais lento e uma potência menor se for comparado às outras. Então, a morfina, ela já vai ser retirada. Vamos ver a letra B. A B, ela está falando da oxicodona. A oxicodona, ela tem um efeito analgésico forte, mas não é comumente usada em anestesia devido à sua ação menos rápida e potente do que as outras. Por exemplo, relacionado à fentanil. A fentanil, ele é um opioide, é um opioide sintético de alta potência e lipossolubilidade. E ela permite que atinja rapidamente o sistema nervoso central, o que torna ideal para o uso de anestesias. Então, de acordo aqui seria a fentanil. Então, a codeína, ela é a menos potente e tem um início de ação mais lento, sendo mais usado para alívio de dor moderada e como o antitúsigeno e não é adequado para a anestesia. Então, o mais adequado aqui, de acordo com a minha pergunta, e mais potente, né, início rápido, é só a fentanil. Então, gabarito, letra C. Nossa terceira questão, ela pergunta assim: o que caracteriza a dependência psicológica aos opioides? Primeiro, sintoma de abstinência imediata. A dependência psicológica ela é mais caracterizada por uma necessidade compulsiva de usar os opioides para obter, por exemplo, prazer ou então evitar um desconforto emocional, independente da presença de dor. Então, essa questão aqui não tem nada a ver com o que ele está pedindo. Então, esse aqui já não vai dar certo, já que ela quer a dependência psicológica, tá? Já a letra C é a compulsão em usar a substância mesmo na ausência de dor, é o que está mais em conta. Vamos ver as outras questões. Aumento da tolerância. O aumento da tolerância está mais relacionado à dependência física e não psicológica, pois a necessidade da dor ela é maior do que os efeitos. Então, essa aqui também eu já excluo. Início de uma dor muscular ao cessar o uso. Só para me ver bem aqui a questão dor muscular, eu já sei que não vai ser essa questão, porque eu quero dependência psicológica. Então, como é uma característica física, né, que é chamada de síndrome de abstinência, essa questão aqui também ela não vai ser. Então, a certa é a letra B, compulsão em usar a substância mesmo na ausência de dor. Nossa quarta questão, ela fala qual é o principal, peguei a canetinha, qual o risco principal associado à administração de opioides em pacientes com insuficiência hepática. Temos que levar em conta principalmente essa questão aqui, ó, insuficiência hepática. Letra A vai ser o aumento da metabolização dos opioides? A resposta é não. Em pacientes com insuficiência hepática, a capacidade de metabolizar essas substâncias ela é reduzida e não aumentada. Então, o fígado danificado ele não consegue metabolizar os opioides adequadamente, o que pode resultar no acúmulo, em um acúmulo no organismo. Então, a questão A, eu já excluo ela, que ela não está de acordo com o que a pergunta está pedindo. Já a B, ela fala redução da metabolização, levando a risco de toxicidade. Essa questão aqui está mais adequada, porque em pacientes com insuficiência hepática, a capacidade de metabolizar os opioides ela é reduzida, o que pode levar a um acúmulo de substância que ativa no organismo um efeito de toxicidade, porque ele está sendo acumulado, ele não está sendo jogado fora. Então, de todas as questões, a letra B, por enquanto, é a que mais está sendo certa. Vamos ver. Letra C, aumento da pressão arterial? Não.
Não é um efeito dos opioides ou da insuficiência hepática. Os opioides, na verdade, podem reduzir a pressão arterial devido à sua ação de vasodilatação. Então, a letra C, ela não tem nada a ver com o que nós queremos. Já a letra D, ela fala sobre o desenvolvimento da dependência mais rapidamente. E, embora a insuficiência hepática possa afetar de fato o metabolismo dos opioides, o risco de dependência ele não é diretamente relacionado à função hepática. O risco de dependência está mais para uma dose, para a quantidade de dose e o tempo de uso. Então, a resposta que está mais em conta aqui é a letra B, que é a redução da metabolização, levando a risco de toxicidade. E finalmente chegamos na nossa última questão, né? O que caracteriza a tolerância aos opioides? Vamos lá, temos que ter palavras-chave aqui. A palavra-chave é o que caracteriza a tolerância? A tolerância aos opioides, tá certo? A letra A, ela vai falar aumento da intensidade da dor com uso contínuo. Isso não caracteriza a tolerância, mas sim uma hiperalgesia, que ela é induzida pelos opioides. Isso ocorre quando o uso prolongado dele aumenta a sensibilidade à dor. Então, a letra A nós já descartamos, porque ela não tem a ver com a minha pergunta, que é a caracterização da tolerância. Já a letra B, ela fala a necessidade de doses maiores para alcançar o mesmo efeito. Observando assim, eu já sei que ela é a certa. Por quê? Porque a necessidade de aumentar essa necessidade do uso é quando o organismo ele se acostuma com aquela medicação. E isso acontece porque ele continua utilizando o medicamento, utilizando, e com o tempo o nosso organismo ele se acostuma e já não vai ter mais o mesmo efeito com aquela quantidade. Então, vai ser necessário aumentar as doses. E então já nem preciso ler o resto para saber que é de fato essa questão. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Aumento da dependência psicológica. A dependência psicológica pode ocorrer juntamente com a tolerância, mas a tolerância se refere especificamente a uma adaptação do corpo a uma substância e não um desejo compulsivo de usá-la. Então, essa aqui está muito distante da minha resposta. Já a letra D, ela fala, melhora a eficácia do opioide ao longo do tempo. Pelo contrário, com a tolerância, a eficácia do opioide ele vai diminuir e a pessoa vai necessitar cada vez mais de doses maiores para que ela obtenha o mesmo efeito. Então, a única resposta de fato aqui que vai caracterizar o que é a tolerância dos opioides vai ser a letra D, que é a necessidade de alcançar doses cada vez maiores para alcançar o mesmo efeito. E com isso, nós concluímos o nosso vídeo. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal e não esqueça que no final, aqui na descrição do nosso vídeo, ele tem um questionário que é para vocês responderem, para saber se vocês realmente estão entendendo o assunto. Ele é objetivo, não precisa escrever nada, então é só clicar e ver se vocês acertaram. E é isso. Até o próximo.